Olá, caros alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos ter uma aula de prótese parcial removível e na próxima quarta-feira de prótese total em odontopediatria. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento para vocês. Agora, com recursos melhores, nós podemos fazer essa aula mais tranquila e, como na aula de traumatismo, ficou aquela apenas uma aula expositiva. Então, eu prometo para vocês que eu vou gravar uma aula explicativa também, tá? Nesse intermédio, não vai ser nos dias de aula da odontopediatria, mas vai ser postada na plataforma, junto com todas as explicações devidas e dúvidas, eliminando dúvidas, que traumatismo é uma coisa muito importante. Tá bom? Então, eu prometo para vocês que vou, dentro do possível, fazer essa aula explicativa para que vocês possam ter um esclarecimento maior na parte de traumatismo das dentições, tanto permanente como descida. Tudo bem? Então vamos lá. A prótese facial removível em odontopediatria veio hoje, na época da prevenção em odontologia, ela veio ajudar a fechar uma lacuna em que temos ainda situações difíceis em que a dentição descida não é cuidada, não é dada a devida importância. Então, situações como essa, vocês podem prestar atenção, nós estamos mexendo com um ser em desenvolvimento, certo? Então, tudo está desenvolvendo nessa criança. Prestem bem atenção, quem não se atentou, olha essa chave de canino, olha essa chave de canino. O que pode estar acontecendo com o desenvolvimento de uma ATM dessa criança? Com a oclusão desse tipo, dentes permanentes começando a irromper, perdas de espaço, tá? Dificultando a cada dia. Olha a situação dessa criança. Dos 20 dentes tecidos, os 20 estavam cariados. Então, vocês acham que uma criança, numa situação dessa, poderia ter um desenvolvimento normal? Certo? Então, são situações dificílimas. Isso implica, muitas vezes, o nível sociocultural da criança, das famílias, e não darem a certa importância. Então, prefere o que? O dente de leite vai arrancar mesmo, vai nascer outro, e entra numa situação nesse sentido. Então, nós precisamos resolver ajuda. Também precisamos de ver, e na criança, a parte emocional. Dessa menina, nós vamos ver o casinho dela mais na frente, a Luciana, é uma menina extremamente alegre, mas olha aqui, olha o sorriso. Não tinha sorriso, ela gostava de brincar, gostava de rir, gostava de ir na escola, e ela tinha, vocês não vão ver no caso dela, apenas 2 caninos. Aí vem os apelidos, uma criança mais tímida, qual é o apelido que viria? Era os 2 caninos, vampirinha. Então, a menina, a parte emocional, ela também, as crianças têm o grupo social delas, né? Olha aqui a situação desse rapazinho. Aqui. Isso aqui era um pedido gritante dos pais, em que falou: meu filho não come mais nada, dói tudo, tudo dói. Passaram vários artifícios, usados vários artifícios aqui para tentar paralisar a cárie, mas não resolvia o problema. Então, tudo estava desenvolvendo mal, né? Então, essa prótese facial removível em odontopediatria vem a fechar
ajudar a resolver esse tipo de problema. Tá bom? Então, nós temos as indicações da prótese facial removível, é uma perda múltipla de dentes, as genesias, tá? Da função como mantenedor de espaço, como guia de erupção, principalmente no primeiro molar permanente, tá? Nos primeiros molares permanentes, quando ele não irrompeu ainda, é a perda do segundo. Na recolocação de uma prótese dessa, ele guia esse molar para ele não perder, não ter inclinação. Na fonética, principalmente nas palavras lingodentais, onde a língua bate na parte posterior dos dentes, e como as palavras dedo, dado, dente, em que a língua bate na parte palatina dos dentes para ser emitida com emitidas certas, né? A parte funcional, que é exatamente a mastigação, tá? Que a criança precisa mastigar, e às vezes engole inteiro porque não consegue mastigar, não tem como mastigar. Então, restabelecer essa parte funcional. E a parte social. Como eu falei para vocês, a criança também sente. A criança mais tímida, a criança mais alegre, e às vezes nem importa se está com dente ou sem dente, não quer nem saber. Mas aquelas crianças mais sensíveis, mais tímidas, em que começam a ganhar apelidos na escola, tá? O famoso bullying de hoje, né? Então, importa muito e é uma reparação também dessa parte social. As contraindicações da prótese facial removível primeiramente, o aproveitamento com essa prótese por menos de 6 meses. O que nós temos que ver e analisar com muita certeza é se essa prótese vai ter uma durabilidade um tempo maior que 6 meses. E como é que nós vamos definir isso aí? Exatamente como aqui na parte da idade cronológica dentária nos estágios de Nula. Através de raio-x, nós podemos analisar e ver se esse dente vai romper com maior rapidez ou menor rapidez para indicar ou não essa prótese. Tá? O tipo de psicológico da criança. Me desculpem, gente, eu estou com um pouquinho rouco, a voz está sem mais dá para chegar até no final da aula. Tá? Estou tomando uma aguinha aqui, vai molhando a garganta um pouquinho. Então, é o tipo psicológico da criança. A criança tem que aceitar a prótese. Não adianta a mãe querer, o pai querer, a vovó querer, tá? Qualquer outra pessoa querer. Ele que tem que aceitar. Se ele não aceitar, não adianta. Não adianta mesmo. Ela vai recusar, ela vai usar 1000 artifícios para poder eliminar essa prótese e não usá-la. Bom? Temos que analisar também a idade cronológica e dentária, também através dos ensaios de nojo, através de raio-x, vai ver o desenvolvimento desses dentes. E dentro desse tempo de pelo menos mais de 6 meses para essa prótese valer a pena. Porque senão nós vamos ter que mudar essa prótese em muito pouco tempo. Tá? E alguns outros fatores desfavoráveis, como as bridas muito grandes. Né? Fazer uma gengivectomia, eliminar bridas, tudo que às vezes como fazem em uma plastia em adultos, para assentar bem uma prótese total. Tá? E com a criança nós não teríamos essa necessidade. Então, às vezes, a prótese não é indicada, tá? Exatamente por esses fatores. Essas próteses faciais não são nada mais, nada menos do que uma prótese provisória, né? No meio odontológico, uma perereca, né? Uma prótese provisória, até a vinda dos dentes permanentes. E o que vai mais nos importar nessas próteses, na confecção dessas próteses, é a moldagem. Nós temos que ter uma moldagem mais fiel possível, tá? E temos que ter essa moldagem com material bom, tá? A posição ideal para essa moldagem é a criança sentada na cadeira.
A moldagem pode ser conginato, tá? Se for conginato dentro das proporções corretas, para não escorrer na garganta da criança, tá? Sempre moldar superior e inferior e com o material bem medido e bem correto. Que essa moldagem, se sair com distorção, a prótese vai dar errado. Isso é uma coisa, assim, uma condição de não se fazer a prótese. É melhor não fazer do que fazer uma prótese e tentar ajustar depois na broca e etc. Isso não existe. Bom, para uma boa moldagem, nós temos que ter as moldeiras. E essas moldeiras, às vezes, elas precisam de ajustes. Essa é uma moldeira metálica. Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma prova dessa moldeira na boca da criança. Porque se essa moldeira machucar a criança, você não consegue moldar. Ela vai arrumar 1000 artifícios, vai fechar a boca, vai virar, não abre tudo. Como é que nós fazemos uma boa moldagem se não ajudar? Então, essa moldeira, ela tem que entrar e sair, tá? E tomando toda a arcada a ser moldada, sem machucar a criança. Eu, além disso tudo, nós vamos ver logo aqui na frente, ainda faço um muro de cera macia, contornando essa moldeira, que ajuda muito, até de afastar os tecidos e dar um conforto para a criança. Ela não pode pegar na criança em momento algum. Então, antes de fazer moldeira, provem bem a moldeira, olha, é essa mesmo, não está incomodando, a criança tem que se sentir confortável para essa moldagem sair bem e com o requisito melhor para nós, que é trabalhar em cima de uma boa moldagem. Então, como falei para vocês, eu gosto e sempre uso esse muro de cera macia, contornando toda a moldeira, depois já de provada, tá? Porque isso aqui é um padrão que vem de fábrica. Ela vem num tamanho só, de uma forma só, de coisa nenhuma. Vocês notarem aqui, essas abas aqui foram um pouco abertas, tá? Então, isso aqui foi o ajuste que foi feito para isso aí. Depois de colocar todo o muro, faz outra prova. Olha lá. Então, nós vamos fazer. Outra coisa na hora da moldagem. Não coloquem material demais, tá? E bem centralizada. Bem centralizada no que nós vamos moldar. Tá bom? Isso aqui é muito importante, isso aqui, a centralização dessa moldeira, para fazer uma pressão igual em toda a moldagem. Aí a criança tem que estar muito bem adaptada. A mesma coisa no superior. Muito cuidado que aqui na região anterior sempre fica uma bolhazinha nessa região. Então, levantar o lábio, deixar o material escorrer e baixar o lábio, mas sempre bem centrada. Bem na linha média. Treinem para ter uma boa moldagem. Tá? Então, vocês veem, olha aqui. Vocês veem, olha, até um pouquinho do muro de cera, tá? Pegou no tecido mole, no inferior. Então, essa aqui é uma boa moldagem. Se enchermos demais a moldeira, vai vazar, cria vômito na criança, tá? Eu sempre tenho o hábito, minha secretária, quando eu estou moldando, ela fica com a bandeja no peito da criança, tá? Uma bandeja que, se tiver vômito, alguma coisa, o babá, ela recolhe, me ajuda a recolher. Outra posição, na hora que levarem a moldeira, tá? Não evitem levantar muito a cabeça da criança. Deixa a criança com a glote fechada. Tá? Baixem o queixo da criança, que a glote vai fechar e esse material normalmente não vai. E a própria língua já vai empurrando o material para frente. Tá? Então, hoje os materiais são muito bons e temos muitos recursos. Quando a criança não aceita muito, não se consegue fazer, aí sim entramos com as siliconas. Tá bom? Então, mas essa moldagem é a mais importante para obter um bom modelo. Depois de conseguida a moldagem,
nós vamos partir para a confecção dos grampos e acrilização. Os grampos, prestem bem atenção, vocês é que planejam. Você pode mandar, não, eu tenho um protético muito bom, mas você planeja o grampo aonde você quer que esse grampo passe. Então, desenha para o protético. Tá? Nem desenha, passa o lápis, olha, fala para o protético, eu quero esse grampo aqui, assim, dessa forma. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo para a retenção. Os dentes descidos são muito expulsivos. Então, olha, você viu a posição desse canino? Ó. Se esse grampo não ficar muito bem adaptado, essa prótese não vai se reter. Então, quanto mais no colo do dente cabe, melhor adaptado. É adaptar na hora, depois eu adapto com o alicate. É dificílimo, você não consegue. Tá bom? Então, isso aqui é importantíssimo. Tá? É essa adaptação desses grampos. Nós vamos ver nos casos clínicos a adaptação, vou mostrar para vocês a adaptação desses grampos. Então, olha aqui, já o grampo confeccionado, ó. Esses grampos nós temos que ter uma particularidade, que você começa a fazer esse grampo aqui, tá? Faz onde que você quer, onde você quer que ele passe, etc. Aí você vem, faz esse, depois você faz esse e vai fazer o outro. Aí na hora que você vier experimentar esse, ó, estava tão certinho, estava tão bom, bem justinho, e ele distorceu, o que foi? Esses grampos são trefilados, trefilados é quando eles são afilados na forma de fio, né? Eles têm uma memória, tá? Então a tendência dele voltar à memória zero, memória antiga, como ele foi trefilado, como ele foi feito. Tá? Então se adapta de novo até ele voltar e ficar direitinho na posição. Tá? Normalmente quem faz isso é o protético, mas vocês podem tem que ter um bom protético para se fazer as próteses, né? Outro detalhe que eu vou chamar a atenção de vocês são os dentes a serem colocados no lugar, na ausência dos outros dentes. Nós vamos fazer prótese com dente decíduo, tem que ser dente decíduo. Esses dentes decíduos não são encontrados no comércio. Então, o protético teria que fazer. O que eu fiz? Arrumei uma boca completa, superior e inferior, com todos os dentes, tá? E dei para ele, ele fez em acrílico, tá? Prensou em acrílico, fez a moldagem dos dentes e prensou em acrílico. Então, ele tem um banco de dentes decíduos. Olha bem o que eu estou falando para vocês. Dentes decíduos são dentes decíduos. Vocês vão ver a razão por que eu estou falando isso. É muito importante a gente chamar esse detalhe. Tá? No caso clínico, eu mostro direitinho o porquê que eu estou chamando a atenção de tanto de dente decíduo no lugar de dente decíduo. Não dente permanente pequeno. Tá bom? Vamos passar os casos clínicos, então. Então, vocês veem, uma menina com perda da bateria labial, os 4 dentes, vocês veem, ainda teve perda de dentes decíduos, que tiveram que ser extraídos, porque já tinha lesão de furca, não fizeram até uma amálgama em cima da lesão, você vê, já tem abscesso, presença de abscesso, então foram extraídos esses dentes, então eles aqui, vai a famosa cárie mamadeira, cárie aguda. Então vocês vão ver que a menina tem, entendeu? Então olha aqui, para vocês verem, foram extraídos esses 2 dentes que estavam condenados, tá? Uma menina extremamente alegre, mas muito alegre mesmo. Brincava só, mas brincava, gostava, adorava de ir para a escola. Mas começou a pegar o apelido, né? Logicamente só com 2 caninos, a vampirinha. A vampira, cuidado, é minha vampira. A menina, até de escola, ela deixou. Então, vocês vão ver que como muda a situação. Vocês veem os dentes inferiores bons, ó. Você vê que esse sinal eram cáries de mamadeira, ó, cáries agudas, falta de escovação mesmo. Tá? Então, vocês veem os inferiores bons, tá? Sem quase que lesão cariosa nenhuma, mas tudo você vê que é placa, lesão branca, tudo, então falta de cuidado mesmo. Então, já extraído os 2 dentes comprometidos, tá? Eles estavam com lesão de furca, não tinha
de fazer mais nada. Foi feita a moldagem. Tá? Olha a oclusão. Tudo bem, ó. Conclusão, com chave de canino, tudo certinho. Né? Mas ela tinha. Então, na deglutição, quando a gente faz a deglutição, a língua preenche todos os espaços vazios. Ela fecha todo o espaço da ventral dos dentes para haver a deglutição. Dificílimo. Tentem um dia tentar engolir com a boca aberta. Praticamente ninguém consegue engolir com a boca aberta. Tá? Então, a língua começa a forçar essas cavidades, as faltas dos dentes, e começa até a dar problemas, como nós vamos ver num outro caso clínico também, que começa até a empurrar os dentes. Confeccionada a prótese, os grampos bem adaptados, colocados os dentes descidos no lugar de dentes descidos, tá? Grampinhos bem adaptadinhos. Aí vocês veem o grampo, através da foto, através de um espelho, onde define bem a prótese. E aqui está a prótese colocada. Vocês veem. Então, olha bem, é dente descido, ó. Vou colocar dente descido. Olha a adaptação dos grampos, prestem bem atenção, ó. Tem dente caninos que são tão expulsivos, que não tem essa condição como esse aqui tem, que a gente pode usar o recurso também. Usar aqui nesse pontozinho, fazer um pitombozinho de resina. Foto de um lado e do outro, e também nos molares, se o dente for muito expulsivo e não tiver uma retenção como esse aqui tem. Se ele fosse totalmente expulsivo, a gente poderia usar esse recurso, fazer um pitombozinho pequenininho de resina, onde ajudaria a reter a prótese. Então, vocês estão vendo? Olha, bem definido, ó, a prótese bem determinada, de dente descido no lugar de dente descido. Aí, pulando para cá, a parte emocional, olha o sorriso, olha um sorrisinho quase que de velha. Olha aqui. Essa era uma menina muito alegre, em que nós tínhamos esse problema. E depois de uma prótese colocada, olha, até o brilho do olho muda. Olha lá como é que muda o sorriso de uma criança. A recuperação de uma situação. Olha lá. Composição, tá? Compondo o lábio, o sorriso, tá? Não fica a criança não fica com aquela boca rasgada, a boca de velho, onde algumas criam até o hábito de ficar chupando o lábio no espaço, tá? Cria um hábito que é triste. Mas é uma situação bem que dificulta muito quando tem esse hábito. Tá bom? Então, olhem bem a estética e dente descido no lugar de dente descido. Olhem bem, eu estou chamando a atenção. Olha lá. Contorno do lábio, um lábio maravilhoso, ó. Em toda a oclusão. Bom? Esse outro casinho também, praticamente uma reabilitação oral, onde tinha as coroas todas destruídas, perdas múltiplas de dente, dentes permanentes já irrompendo. Ah, então, aqui nesse caso, foram confeccionadas as coroas, até o professor Ricardo já deve ter dado esse casinho, mostrado esse casinho onde foram confeccionadas essas coroas. E depois de confeccionadas essas coroas, prestem bem atenção, nós não temos praticamente quase que retenção nenhuma para essa prótese. Tá? Então, foram recuperados os dentes, foram feitas coroas. Tá? Olhem bem aquela função que eu falei para vocês de guia de erupção. Olha aqui, o dente, primeiro molar irrompendo. Então, essa prótese vai pegar e vai servir de guia para esse dente não ter inclinação para mesial, fechando e tomando espaço dos premolares que vão nascer daqui a 5, 6 anos. Tá? Olha lá, hematoma de erupção. Então, isso aqui tudo vai funcionar como guia nessa prótese. Olha a importância. Além de... Agora, gente
Me desculpem, mas a internet caiu exatamente na hora que nós estávamos aqui. Mas vou tentar voltar à aula, tá? Onde nós paramos. Então, funcionando como guia de erupção, tá? Olha a oclusão, praticamente não tinha oclusão quase que nenhuma. Olha a língua como é que preenche os espaços. Olha lá. Inferiores. Tá? Olha a oclusão. Uma sobremordida, porque ela não tinha apoio, não tinha oclusão de molar. Então, ela perde a dimensão vertical. Quem está sofrendo? A ATM. A ATM é que está sofrendo. Tá? Presta atenção, como nós não temos retenção, o que nós fizemos? Fizemos um grampo, 2 grampos na prótese, um grampo em C virado para mesial, de um lado, e para mesial do outro. Então, prensando essa prótese contra esses dentes. E esse apoio aqui anterior. Olhem bem, mais uma visão, tá vendo? Então, nós fizemos um grampo, não temos retenção nenhuma. A nossa única retenção é a parte de acrílico, do palato, e os grampos anteriores, juntamente com esse dente central. A prótese confeccionada, olha lá, vai funcionar como guia de erupção, dos 2 lados, o dente permanente vai irromper no lugar certinho. A inferior, tá? E a prótese colocada. Agora vamos ver, olha bem o que nós fizemos. Um grampo para cá, pressionando a prótese contra os dentes naturais, que ela tem, e 2 grampos aqui, onde tinha a falha do central. Não ficou muito estético, mas esses 2 grampos, um contra o outro, ó, ajudou demais a reter essa prótese. Olha lá a guia de erupção, presta bem atenção nisso, que é uma das funções principais da prótese. A inferior, olhem bem a adaptação dos grampos. Aqui, como tinha uma perda muito grande óssea, que por abscesso perdeu muito osso, então essa aqui tivemos que fazer uma celazinha, tá? Acompanhando as bridas. Ó. Vamos fazer uma cela dos 2 lados para dar um apoio melhor para a prótese. Olha lá. Então, a retenção que nós temos é essa aqui, um grampo da direita para a esquerda, outro da esquerda para a direita. Dos 2 dentes naturais. E no outro dente natural, o outro grampo voltado para a linha mediana. Bom? Então, a oclusão. Vocês veem que a prótese aqui, como não tinha muito apoio, na hora que ele morde, dá uma isquemia. Então, aqui a gente desgasta. A única coisa que nós não podemos é desgastar demais a retenção desse dente na placa acrílica, porque senão nós perdemos a resistência. Qualquer coisa ele vai quebrar. Então, retornar então a nossa aula, retornar no ponto que nós estávamos. Então, vocês veem que tem uma isquemiazinha, tá? Mas normal não vai importar muito. O importante é a recuperação da dimensão vertical, tá? Para essa ATM desenvolver normal. Então, isso é muito importante, muito tranquilo de se fazer, tá? Mas precisa de detalhezinhos, apesar de ser uma prótesezinha provisória. Né? Esse outro casinho, esse rapaz, o professor Ricardo deve ter mostrado esse caso para vocês também. Ele tinha essas 2 coroas aqui. E, segundo ele, uma criança, um amigo dele na escola, pegou um baldezinho, bateu na boca dele e o dente fraturou. Quebrou, tá? Então não tinha jeito mesmo. Quebrou muito embaixo da raiz, trincou a raiz. Então, era extração. E era ser feita uma prótesezinha apenas com um dente aqui.
prótese bem leve, um dente. Aí marcou, esperamos cicatrização, praticamente de 1 a 2 semanas, não precisa mais do que isso, não teve tanta perda óssea, então não ia dar muita diferença. Aí ele chega na semana seguinte com o outro dente quebrado também, falou que foi o mesmo menino, o mesmo balde que bateu nele. Deve ter acontecido, na primeira pancada, já deve ter trincado este cara. Tá, trincou. Depois mordeu qualquer coisa um pouquinho mais dura, o dente já estava trincado, então já fraturou também. Também foi extraído, sacrificado, porque quebrou muito embaixo, ó. A raiz rachou muito embaixo, então não teve jeito. Bom, aí é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente fala que no lugar de dele, o pai desse menino era protético, e ele pediu para ele fazer a prótese. Então, as situações, grampo bem adaptado, chamei bem a atenção dele, para ele. Mas, olha aqui, não precisava dessa cela. Não teve perda óssea aqui. Essa cela era dispensável. Ele colocou para reter o dente. Agora, prestem bem atenção. Isso aqui não é dente descido. Isso é um dente permanente pequeno. Para uma criança de 4 anos, fica horroroso. Não fica legal. Então, aqui, o dente teria, vocês lembram bem, o dente dele é bem grande. Ó. Ele fechava todo esse espaço. Ó. Ó. Fechava todo esse espaço. Então, o pai achou... Mas, olha, bonito não fica. Olha lá. Para uma criança de 4 anos com dente permanente pequeno. Então, o ideal aqui era fazer o dente, dividir esse espaço. Vocês vão ver por que eu estou falando isso aqui. Dividir esse espaço aqui, distribuindo os dentes no lugar certo. E depois é um cuidado que a gente... Esse é o mesmo garoto que voltou, os dentes inferiores já tinham rompido durante um tempo. Ele caiu e bateu a boca no chão. Então, é um dos problemas da prótese que pode trazer, na parte dos traumatismos, trazer lesões, porque é um acrílico ele quebra também. Tá bom? Então, quebra e pode, às vezes, fazer cortes relativamente sérios, né, no tecido mole. Então, só para mostrar para vocês uma das recomendações que tem que ter em cima da prótese removível, prótese em acrílico. Mais uma situação que eu falei para vocês em que, quando a gente tem que colocar dente descido no lugar de dente descido. Essa garota foi indicada para mim, porque ela tinha uma prótese e a mãe falou, a prótese está caindo, toda hora a menina fica brincando, ela era uma menina muito alegre, um rostinho bonitinho. Vocês veem, olha bem a distância intercanino dessa menina. Olha aqui, ó. Olha bem a distância intercanina. Olha o sorriso dela, ó. Muito. É uma criança alegre. Alegre. Mas o que tem que ser feito aqui? Ela tinha mordida aberta, tinha arcada, mordida aberta. Aí, a menina, com esse sorriso, já não fica muito bonitinha, né? Agora, fizeram. Aí a mãe levou a prótese, eu fui olhar a prótese, o que era, o que está acontecendo. Mas eu assustei. Tá vendo? Ó, mordida aberta. Ó. Vem com a mordida aberta. Então, quando tiver isso aqui, mantenham. Tá? Nós vamos ver logo aqui na frente. Ela tem diastemas, ó. Classe 1 de Baum. Então, quando fizeram a prótese para ela, tentaram fechar todo esse espaço. Olha lá. E colocaram numa criança de 4 anos, dentes permanentes, tentando fechar o espaço. A mordida aberta. Tá? Olha aqui a adaptação do... Olha bem, por isso que eu falei para vocês. Aqui, o que cabe aqui são dentes decíduos e não um dente permanente. Olha lá, para uma criança de 4 anos. Então, isso aqui é diastema e tinha que ser bem distribuído. Dentes aqui teriam que ser menores e não tentando fechar a mordida aberta. Então, para vocês verem, olha como é que a menina ficou pior ainda. Uma criança de 4 anos com dentes permanentes na frente e
Então, prestem bem atenção, são detalhes importantíssimos na hora de confeccionar uma prótese facial removível em odontopediatria, uma prótese para dentes tecidos. Tá bom? Então, olha aqui, o que eu acabei de falar. Olha a mordida aberta do rapaz. Olha lá. Oclusão, oclusão. Olha o tamanho da mordida aberta. Teve um trauma, perdeu os 2 dentes. Então, quando se fizer a prótese, tem que fazer a prótese acompanhando a mordida aberta. Não tentem correr. Imagine se fosse fechar essa mordida. Olha aqui. Vem aqui embaixo o dente. Olha o tamanho que o dente vai ficar. Então, mantenham sempre a mordida natural. Se tem mordida cruzada, não tentem descruzar, não. Mantenham a naturalidade da dentição. Então, mordida aberta, tem que ter mordida aberta e vai continuar com mordida aberta. Vai ser corrigido quando? Quando tiver a ortodontia. Tá bom? É muito importante. Então, o que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui o espaço que nós temos entre a mesial desse canino e a mesial desse lateral. Ele perdeu um dente aqui, ó. Certo? Nós vamos colocar um dente desse tamanho aqui? Não, nós vamos distribuir nesse espaço um dente. Então, o diastema dele é muito grande. Tá? Ó, o diastema dele é muito grande. Então, quando confeccionar, tem que ser confeccionada com um diastema muito grande. E não preencher com um dente inteiro. Imagina um dente aqui, ó, fechando isso tudo. Ou então colocaria mais um lateral. Né? Então, prestem bem atenção. Tem que ser distribuída a medida. É desse dente, é igual esse. Tá? E esse dente tem que estar repondo o perdido, tem que estar distribuído bem na arcada. Linha mediana, então, tem que estar distribuído bem na arcada. Esses são detalhes importantíssimos disso. Esse outro casinho, um caso muito interessante também, é aquele que eu falei para vocês. Houve a perda dos dentes, ficaram só praticamente as raízes, fizemos o canal de todos. E na hora que fomos fazer um teste de oclusão, tá? A própria língua, na cada deglutição que essa criança tinha, ele empurrava esses dentes para frente. Então, ele ficou de topo com isso aqui. O ideal aqui seria o quê? A coroa, o professor Ricardo, né? As coroinhas que o professor Ricardo ensinou para vocês nas primeiras aulas. Tá vendo? Mas, se fizéssemos as coroas, nós íamos perdê-las logo, logo, porque esses dentes iam entrar em choque com essas coroas e teria o perigo de trincar essa raiz. Então, resolvemos fazer. Quem não prestou atenção e quem não viu, olhem bem a dimensão vertical, olha o desgaste que teve esse canino aqui por causa da falta desses dentes. Olha a perda de dimensão que essa criança teve. Olha o desgaste do canino. Tá? Então, o que nós resolvemos fazer? Uma prótese. Tá? Uma prótese com os 4 dentes, ele ia ficar um pouquinho protuso, a prótese ia ficar um pouquinho para fora, mas a própria prótese já ia voltando naturalmente esses dentes para a linha de oclusão normal, tá? Ia voltar aos pouquinhos, tá? Para a gente poder ter uma naturalidade e um desenvolvimento, pelo menos daqui para frente, da ATM. Então, olha lá, assim seria ótimo, né? Fazer 4 coroinhas aqui ia ficar uma coisa maravilhosa. 4 coroinhas aqui, ó. Seria ótimo, maravilhoso. Muito bom mesmo. Então, foi confeccionada a prótese. Eu tenho um protético muito bom. Ele caracterizou muito, foi uma exigência do pai, principalmente do pai, que tinha vergonha de mostrar o filho para os outros por causa dessa falta de dente. Era uma pessoa importante e todos reclamavam, ele não levava porque o menino não tinha o dente. Ele não levava os meninos nas festas, nos congraçamentos deles lá, porque o menino tinha vergonha da falta de dente da criança. Então, ele pediu que queria a coisa mais natural possível. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. O menino era triste, era chato, era
reclamador, ele reclamava de tudo, e tudo isso a gente tinha que contemporizar. Tudo bem, vai acontecer. É hoje que você vai colocar meu dente? Não, calma, na próxima, até que ficou pronta tudo. Então, para vocês verem, olha bem natural. Olha lá, distribuímos o espaço. Ó. Protético tem que ser uma arte do protético. Distribuir os dentes tecidos no espaço que ele tem. Então, bastão de balma, com diastema. Ele distribuiu. Tá? Grampos bem adaptados. Ele já criou mais um tipo de grampo. Tá? O que ele fez? Pegou um grampo inteiriço, tá? Fez um grampo abraçando todo o dente. Tá? Todo o dente. E cortou, seccionou ficamos com 2 grampos em si. Um de distal para mesial, outro de mesial para distal. Então, cortou aqui no meio. Ó. Então, nós tivemos 2 grampos abraçando o dente. Tá? Olha lá. Então, nós ficamos com 2 grampos C. Um daqui para cá, o outro daqui para cá. Ele fez inteiriço e cortou, seccionou ele aqui. Ó. Ele faz pressão dos 2 lados. Já fez um acabamento sim, muito bom aqui, para não machucar a criança. Olha a adaptação. Ó, muito justo. O canino dele é muito expulsivo, mas tinha adaptação. Se não tivesse, nós poderíamos fazer um pitombozinho de resina para ajudar a segurar. E está aí a prótese colocada. Olha a naturalidade, olha a caracterização, tá, do acrílico. Meus dentes bem naturais, bem distribuídos. Melhoramos um pouquinho, nós não podemos fazer muito para não sobrecarregar a prótese aqui. Ele já tinha, mas pelo menos daqui para frente, quando ele tiver a primeira levantada de mordida, tá? Quando os primeiros molares permanentes entrarem em oclusão, já vai compensar bem a formação da ATM. Então, olhem bem a caracterização do acrílico aqui nessa situação. É uma coisa muito boa, entendeu? Temos condições de fazer, se tiver um bom protético, uma boa pessoa para fazer isso, é uma coisa maravilhosa. Olha lá. Praticamente a gente não vê a linha de acrílico. Está aqui, ó. Então, muito natural. Muito natural. Então, isso dá para qualquer um fazer, desde que tenha um bom protético, ou ele mesmo que faça. Então, o importante é esse. É isso que eu sempre vou chamar a atenção. E, inclusive, até a pergunta de prova. Ó. Tá vendo? Então, isso aqui vai ser controlado. Aí, alguém poderia me perguntar, e o controle dessa prótese? Radiográfico, tá? Dentro da idade dentária da criança, para a gente olhar. Essas próteses, normalmente, também são indicadas, eu acho que eu esqueci de falar nas indicações, elas são indicadas para crianças entre 4 e 6 anos. Por quê? Que a criança, nessa idade, não tem esse crescimento anterior aqui, tá? Nessa região. Ele vai ter crescimento anterior por volta dos 7 anos, 6 anos e meio, 7 anos, quando começa a apontar e a fazer volume. Ela tem um crescimento póstero anterior da arcada. A criança nessa idade tem esse crescimento póstero anterior e onde a prótese não vai servir mais. Tá bom? Então, a indicação para essa prótese em relação à idade, nós temos que olhar a cronológica e a dentária, é até entre 4 a 6 anos. Tá bom? Então, muito bom, né, esse caso. Então, bem natural. Bom, esse outro casinho é aquela menina que eu falei, com aquele sorriso triste, que eu mostrei logo no início da aula, a Luciana. E para vocês verem que era uma coisa de criança, e com esses 2 dentes proeminentes, os 2 caninos, o apelido era Vampirinha, né?
Então, ela não ria, ela não era triste, é uma menina que não abria a boca. Quando abria a boca alguma coisa, olhava para o chão. Tá? Então, nós resolvemos tudo, cárie aguda, cárie de mamadeira, falta de cuidado mesmo. Então, em oclusão, vocês veem que já tinha um limite de perda de oclusão. Olha como perde a oclusão. Nós vamos ver as fotografias laterais. Mas olha aqui, a linha de canino. Olha a inclinação que esse canino já teve. Na pressão, aqui nem tanto. Mas olha aqui. Tá bom? Olha lá. Olha do lado de cá. Dente quase tocando em dente. Tá? Dente quase tocando em dente. Perda de dente não tem. A primeira levantada de mordida dela, que foi a oclusão dos segundos molares descidos, ela não teve. Então, olha bem, o dente superior praticamente tocando no rebote inferior. Então, o que foi feito? Nós fizemos as coroas de aço para dar uma estabilidade maior nos dentes que estavam muito destruídos, esmalte muito destruído. Foi feita a coroa de aço. Para vocês verem. Aqui, esse lado não cabe dente aqui. O que nós fizemos? Nós prolongamos o acrílico para distal aqui. Ó. Tá vendo? Prolongamos o acrílico aqui. Vocês vão ver na prótese. Tá? Foi soldada na coroa de aço um fiozinho de aço para ajudar a segurar o grampo da prótese. Ela não tinha tanta retenção da prótese no superior. Olha lá. Olha a perna do outro lado. Quase que tocando. Olha aqui, o que está irrompendo? Dente permanente rompendo. Confeccionada a prótese, olha aqui, onde não tinha condições, onde teve condição, nós colocamos um dente bem baixinho, bem rasinho, mas pelo menos para dar uma estabilidade. E aqui nós prolongamos aquilo, e esse prolongamento desse acrílico, tá? Vocês veem que não cabe um dente aqui, ó. O outro dente já estava vindo, o permanente. Então, nós prolongamos, pelo menos, servir de guia de erupção para ele não perder tanto espaço. A superior, que não tinha tanto problema, né, a não ser os anteriores. E a prótese foi colocada. Então, olha bem, foi colocado a prótese, dente descido, no lugar de dente descido. Ficou muito natural. Essa menina amava essa prótese. Ela amava. Porque recompôs o que ela mais sentia. A falta de dente e a vergonha de não ter dente. Tá vendo? Os dentes começando já a irromper, ó. Os descidos, os permanentes, desculpe. Tá? A menina, para tirar a prótese, era uma coisa do outro mundo. Olha lá, a guia de erupção, funcionando onde tinha o dente. Ó, nós fizemos um dente bem rasinho, bem pequenininho, mas está funcionando como guia. Ó. E do outro lado, onde já tinha uma perda de dimensão, ó, de inclinação, nós pelo menos encurtamos isso aqui, que facilitaria futuramente com o ortodontista a voltar a desinclinar esse dente aqui. Tá? Então, fizemos, porque aqui não cabia um dente aqui. Então, nós fizemos em acrílico, mantivemos em acrílico, para não agravar mais, deixar agravar mais o posicionamento desse dente. No superior, com a retenção do grampo lá, estou mostrando a retenção do grampo. Aí, a mãe chega um dia falando que a prótese não servia. O que estava acontecendo? Os dentes permanentes começaram a irromper. Aí a menina vai ter que fazer da água, não fica sem dente, não fica sem dente, e a prótese não entrava. Olha bem, aqueles dentes inferiores, ó, olha lá, como é que já foi. Aí, irromperam bem os incisivos. Ó. Ah, então, qual o recurso que nós fizemos para lá? Tá, recortamos um dente aqui para o outro dente. Tem que trocar. Ó, a fotografia está girada aqui. Olha lá. Dente rompendo.
Então, o que nós fizemos? Cortamos. Ela falou, o outro dente tem que nascer. Aí ela já aceitou, por quê? Ela ficou banguelinha. Mas o outro dente, não. A prótese foi. Essa aqui teve que chegar um ponto de eu ter que tirar a prótese, pisar na prótese, quebrar, porque ela chorou todo, não sei o quê, mas ela amava essa prótese. Então, era uma criança que queria e gostava e tinha necessidade psicológica de ter uma prótese dessa, porque ela tinha vergonha de não ter dente. Aí mostrei para ela, o dente está nascendo, todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Então, nós temos que abrir. Então, cortamos, abrimos espaço para a prótese chegar. Então, essa é a Luciana. Era esse sorriso, esse rosto triste, boca fechada, não fazia aí. Quando abria a boca, ela baixava a cabeça. Ela gostava muito de mim, depois de muita palhaçada, eu consegui dela esse sorriso, sem a prótese. O que é muito diferente desse sorriso. Certo? Então, prestem bem atenção, como é que se recompõe, como é que a gente recompõe uma situação psicológica de uma criança, uma situação assim. Bom, então isso é muito importante. Esse sorriso aqui não tem preço. Não tem preço. Olha lá. Isso que ela queria fazer. E não podia. Tá? Então, a recomposição é muito boa. É muito gratificante a gente ver uma criança sorrir porque se sentiu feliz e que queria ter dente e tinha o dente ali. Olha lá. Eu queria isso, só isso. Eu queria isso. Bom, da mesma forma, como eu falei para vocês, olha o tamanho de espaço que nós temos na perda por um traumatismo de 2 dentes, tá? Lateral e central. Imagina se nós temos que tirar essa medida desse. Olha aqui, que praticamente não tem diastema. Então, nós temos que criar 2 dentes aqui, tá? Para preencher esse espaço todo. Então, vocês veem que eu estou chamando muita atenção em cima disso. Chamando muita atenção em cima disso. Tá? Então, é muito importante essa situação em distribuir, confeccionar e distribuir esses dentes nesse espaço que nós temos. Tá? Douglas, então, a gente, o meu protetor vai fazer umas coisinhas palhaçadinhas, mas olha bem, teve até que fazer um pouquinho mais de diastema aqui para poder recompor a parte do sorriso dele. Os grampos, como eu falei para você, 2 grampos em C, ó, tá? Ele faz ele inteiriço, recorta aqui e forma 2 grampos em C, prendendo. Bem adaptados, isso é o que é importante, tá? Que essa foto não está boa, mas aqui já dá para a gente ver. Então, foi distribuído, ó, o espaço dos dentes entre a fotografia distribuído o espaço dos dentes, naquele espaço enorme onde é que nós tínhamos. Tá bom? Então, isso aqui vem que eu estou chamando muita atenção em cima disso. Tá? Muita atenção em cima disso. É uma das preocupações que nós temos que ter em cima da recomposição de um arcado, de uma oclusão de uma criança da dentição desse. Sempre lembrando, nós estamos mexendo com ser em desenvolvimento. Essa prótese tem que ser controlada continuamente, através de radiografias. Quando o dente começar a romper, a extração da remoção da prótese. Se tiver molar, mantenha os molares, tá? Mas normalmente nessa área aqui, não tem o ideal é outra prótese mesmo, outra moldagem e outra prótese, quando tem situações de molar. Nos anteriores, resolve por aqui e aqui fica.
Mas quando tiver molar, o ideal mesmo é manter a prótese até quando der. Quando não, aí que nós temos, depois do rompimento desse dente, pelo menos mais uns 4, 5 anos, até os dentes permanentes premolares começarem a romper. Tudo depende de quê? De controle. Tá? Então, olha lá. Nós temos que distribuir. Um diastema aqui, tem diastema aqui, até facilita para passar em migrama, até facilita muito para passar em migrama, mas distribuir essa prótese no espaço que nós temos. Toda vez, você vê, ela tem um pouquinho de mordida aberta. Ó. As crianças têm um pouco de mordida aberta. Nós não vamos fazer um dente comprido para fechar a mordida. Mantenha a mordida aberta. Olha, oclusão de cá, oclusão de lá e o próprio dente não fecha. O trauma todo até foi recomposto aqui, ó. A resinazinha aqui, tá? Mas nós temos que distribuir o espaço sensatamente entre os dentes de reposição, sensatamente dentro do espaço que temos no local. Bom, eu espero que vocês aproveitem bem essa aula. É uma coisa que todos os profissionais podem fazer, mas se não fizerem, pelo menos possam indicar para alguém que faça, tá? Que é muito importante essa recuperação disso, a manutenção, o desenvolvimento dessa criança junto à sociedade e o próprio desenvolvimento dos dentes da articulação. Porque esses problemas todos que da TM, se forem mantidos, o problema vai ser muito grande depois, tá? Quando adulto. Normalmente vai trazer alguns problemas de oclusão. Tá? Gente, então, fiquem com Deus. Tá? Na semana que vem, na terça-feira que vem, estarei postando para vocês a aula de prótese total. E como prometido, dentro do possível, eu vou fazer fora dos dias da aula, eu vou postar, aviso a representante de turma sobre essas aulas explicativas da aula de traumatismo. Porque naquela época nós não tínhamos tanto recurso, então eu vou montar uma aula explicativa daquelas situações, tá? Do traumatismo, que é muito importante, então é muito importante. Eu sei que a aula ficou muito deficitária, né? Deficiente, não deficitária, em termos de compreensão e tudo, que é uma coisa muito importante. Eu gostaria mesmo de ter dado essa aula, tá? Pessoalmente, que muito detalhe, resolveríamos todas as perguntas e dúvidas na hora. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigado.